Hoje tem palestra na Casa Rosa, em Cachoeira de Itapemirim, mês de conscientização do autista e mês de conscientização do trabalho. Secretária Renata Fiório, mais uma vez falando sobre a saúde em Cachoeira de Itapemirim. Hoje aqui na Casa Rosa, esse evento maravilhoso, conscientização do mês do autista e também do trabalho da saúde, né? A saúde do trabalhador e da trabalhadora, dentro desse mês, a gente já fez a conferência, já visitamos o Sereste, já trabalhamos bastante isso e ainda vamos fazer mais uma ação na praça, conscientizando que existem meios de prevenir e combater e melhorar a vida do trabalhador e da trabalhadora. E o mês de conscientização sobre o autismo também, né? A gente usa azul e chama atenção mesmo, porque é irreversível. Temos que cuidar, e temos que cuidar rápido e cuidar consciente. Por isso a gente está construindo o núcleo, né? Há muitas mãos, o projeto está ficando lindo. É um projeto que vai ter quase 2.000 metros quadrados de área construída para cuidar não só das crianças, jovens e adultos, mas da família, né? Sala de espera de tratamento, de terapia, não vai ser uma sala de espera comum, vai ser uma sala de espera que a mãe, o pai, o cuidador vai estar aprendendo também a cuidar. Então, muita coisa boa acontecendo. Hoje você viu ali, né, na Casa Rosa, mais um consultório onde a gente está, mais um aparelho de ultrassom. Então, assim, não é só trabalhador e trabalhadora, não é só autismo, é saúde integral para a população de Cachoeira de Itapemirim. Renata, e hoje aqui na Casa Rosa tem palestra? Tem, a gente está trazendo toda oportunidade que a gente tem de sala de espera, a gente tem trazido informação para o usuário do Serviço de Saúde de Cachoeiro. E não tem só palestra não, vai ter violino, porque assim, a gente já está num ambiente de tratamento. As pessoas não vêm aqui porque quer, mas sim porque precisam. Mas tornar esse ambiente melhor, mais acolhedor, acho que é dever da gente que está na gestão. E isso é uma exigência não só de Renata Fiório, mas do prefeito Ferraz. Ele quer todo mundo dando o melhor de si para a população de Cachoeira de Itapemirim. Obrigada, secretária. Eu que agradeço esse público seletíssimo seu, você sempre trazendo informação de qualidade para a população. Muito obrigada. Você não cansa não, né? Camerata Rocha ativa. Essa ação desse mês, onde a gente fala sobre a questão dos direitos e do respeito, né? Então, falar do autismo é lembrar que somos pessoas onde temos muitas diferenças, né? E diferenças que muitas vezes precisam ser respeitadas, né? Ser inseridas em meio social. E a questão do autismo, falar dele, falar dessa diferença, é entender que algumas pessoas, elas têm, tanto na parte comportamental, quanto na parte social, né? Algumas formas de se comportar, algumas formas de vivenciar esse mundo. E a pessoa com autismo, ela tem essa diferença, ela tem algumas alterações que condiz com alterações genéticas que somadas com os genes do pai e da mãe, traz para ela uma diferença, tá? Essa diferença ela pode envolver a questão do conceito, né? A questão da discriminação. Às vezes as pessoas taxam a pessoa que chega com uma criança autista
como se fosse uma criança que não tem educação. É mimada, mas não compreende que ali há algo que precisa ser acolhido, né? E diante dessa situação de que muitas famílias encontram, né, no meio social, a gente busca conscientizar essa questão de poder aceitar, da aceitação e do respeito. O que baseia, o que dá base de identificar uma pessoa com autismo é a questão da comunicação social. Ela vai ter dificuldade mesmo nessa interação, sabe? E explicar como se dá isso é entender um exemplo de uma rede. A gente tem lá uma rede toda interlaçada, tudo direitinho, e de repente essa rede tem um emaranhado, ela está toda emaranhada. Então a conectividade, entendeu, do sistema neuronal vai ser diferente, ele vai ter que buscar uma forma, ele vai ter que ter um esforço maior para conseguir, né, haver uma conexão onde a pessoa vai poder se comportar, da pessoa poder se conscientizar que todos nós somos diferentes, assim como o autismo, que tem níveis, né, que tem formas de se comportar, cada um são diferentes, nós também, na gente também, na nossa forma de ser também, somos diferentes. Agora, entender que por ser diferente a gente tem que afastar, não, a gente tem que abraçar. O colega tem autismo, nossa, será que ele tem algum transtorno mental? Não é a questão do transtorno mental. É a questão da forma dele perceber o mundo, é a forma dele se comportar diante desse mundo. Esse mês de abril ele traz, né, essa conscientização, né, a gente poder realmente compreender que cada um tem a sua essência, que cada um tem a sua forma de se comportar no mundo e que a gente precisa aceitar as pessoas da forma que elas são, sem preconceito, né, sem dizer, olha, aquele menino é sem educação, nossa, eu trabalho do lado do cara que ele é assim, muito sincero, ele fala as coisas assim, né, sem ter filtro. Mas por que ele faz isso? A gente precisa compreender e não julgar. Eu desconfio que o meu filho tem alguns sintomas, tal, semelhança, eu gostaria de poder saber aonde buscar o acompanhamento, entender. A porta de entrada são as unidades de saúde. Passou pelo clínico geral, o clínico geral avaliou, viu a necessidade, ele vai encaminhar para o acompanhamento psicológico e daí em diante vai ser tudo avaliado e se vê a necessidade ali realmente, a gente vai também voltar ao clínico e falar, olha, realmente foi observado tal situação e ele vai fazer um encaminhamento para o neuropediatra, né? Ou se for um adulto, o neuro também, para ele ser acolhido, para ele se adoecer, também acompanhado e trazer para ele um bem-estar. Certo? É uma experiência de trabalho mesmo com pessoas da família, né? Porque eu sabia que ali ele ia ser acolhido. Então, eu conversei com o marido da minha prima, que tem uma lanchonete, uma sorveteria, e eu pedi para colocar o meu filho mais velho lá para ter essa experiência de trabalho. E assim, foi fantástica essa experiência de trabalho para ele, sabe? O quanto ele se sentiu incluso com as pessoas, né, do trabalho, com a sociedade. Foi um treino para ele estar lidando com outras pessoas, porque eles têm esse problema com a sociedade, né, de como se comunicar. Então ele tinha que oferecer o produto, ele tem que entregar, ele tem que fazer, ele tem que cobrar, né? Então tem que ter essa troca com as outras pessoas. E o quanto os colegas de trabalho ficaram apaixonados por ele, o acolheram nas horas que ele precisou, sabe? Como eles entenderam as ansiedades, as necessidades. Então, assim, como que hoje, graças a Deus, muitas pessoas estão sabendo como lidar melhor com os autistas, né? E aí é extremamente importante esses momentos. Fiz questão de vir correndo para ver, porque é o que a gente quer que aconteça, que as pessoas entendam os momentos deles, né? E os acolham da melhor forma possível, para que eles se sintam amados, respeitados, né? E eu queria muito que a sociedade começasse a enxergar, e eu acredito que está enxergando, né? Neucilene, hoje aqui na palestra na Casa Rosa, você contou um pouquinho da experiência como mãe de autista, né? Exatamente, porque é emocionante ser mãe de autista.
Eles têm tanto para nos ensinar. Eu me tornei outra pessoa depois que eu fui mãe de autista. Eu me transformei numa pessoa mais humana, mais empática, né? Acho que eu sempre fui, mas assim, me tornei muito melhor. Eles me fazem crescer a cada dia. Cada momento que eles evoluem, é o momento que eu evoluo junto. A inclusão é muito importante. O respeito, o carinho, o amor. Realmente, eles podem nos mostrar um caminho diferente. Mãe, muito obrigada. Essa emoção não é só sua, não, é nossa também, tá? Muito obrigada. Nós temos Janeiro Branco, relacionado à saúde mental. Nós temos o Outubro Rosa, no combate aí ao câncer de colo uterino e mama. Nós temos o Novembro Azul, que é a prevenção aí de câncer de próstata em relação aos homens. E nós temos o Abril Verde, né, que é destinado aí à prevenção em saúde do trabalhador. E na saúde do trabalhador é diferente daquilo que a gente entende, às vezes, como Ministério do Trabalho, do Emprego, que é destinado a trabalhadores formais. A saúde do trabalhador não. É qualquer trabalhador. Por vezes, esse trabalhador está aposentado, está encostado em benefício. Por quê? Porque, às vezes, ele tem um agravo que se desenvolveu durante o trabalho. Por exemplo, por esforço repetitivo, ele vem a desencadear um agravo. Com o tempo, ele faz parte, ele está inserido dentro dessa política nacional aí em saúde do trabalhador. Então, o Abril Verde, ele é um mês de conscientização sobre essa segurança em saúde do trabalhador, como uma atenção integral. E a gente tem aí várias campanhas com o intuito de estar conscientizando, mas também de reduzir os riscos de acidente nesse meio aí do trabalhador e promover ambientes mais seguros e saudáveis para cada pessoa, né? Estudos aí mostram que a cada 48 segundos um trabalhador se acidenta. E a cada 3 horas e 38 minutos a gente tem o óbito de um trabalhador em exercício do trabalho em decorrência desses acidentes. Em 2024, nós tivemos quase 500 mil de afastamento. Então, assim, são coisas que a gente precisa ter consciência e tá aí tendo conhecimento e lutando para estabelecer políticas públicas de qualidade em relação a isso daí. 28 de abril foi instituído o Dia Mundial da Segurança em Saúde do Trabalhador e esse dia ele é em memória à morte de 78 mineiros que morreram no exercício do trabalho nos Estados Unidos a partir de uma explosão de uma mina. Então, por conta disso, por conta desse acidente, a gente tem esse dia aí mundial. E no Brasil, na mesma data, foi estabelecido um dia nacional em memória de vítimas de acidentes de trabalho e doenças do trabalho. E a gente precisa ter realmente consciência porque, às vezes, a gente não identifica que é um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho de percurso, que é aquele que acontece no trajeto do trabalhador, enquanto ele está se deslocando da residência dele para o trabalho, ou do trabalho para casa. Às vezes ele sofre um acidente nesse percurso, um acidente de carro, que seja, e é um acidente de trabalho. Então, e esse acidente, qualquer acidente de trabalho, ele é um agravo de notificação compulsória, ele tem que ser notificado nas bases aí de informações do governo. Para quê? Para constituir dados para a gente estabelecer políticas públicas de qualidade. Porque a gente vê muito assim, a saúde é você não ter doença, né? Às vezes a gente ouve isso. Realmente é isso, mas não é só isso. O que a gente tem, o que a Organização Mundial de Saúde estabelece? Que a saúde é um completo estado de bem-estar mental, social e físico, e não apenas a ausência de doenças. E aí a gente tem alguns determinantes de saúde, que são fatores que determinam esse bem-estar, que influenciam a saúde das pessoas. E o trabalho é o determinante social da saúde. Ele é um determinante, ele tem tanta importância que nós temos um ministério dentro do governo, a gente tem o Ministério do Trabalho, né? De tão importante que é, porque ele realmente faz parte, ele é um parâmetro de identificar o nosso nível de saúde. E aí a gente tem esse mês voltado aí para essas ações.
Olho a Olho, com Cida Campos.